Olá! Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a tal da ternura e firmeza, questão da autoridade. Primeira ideia que é importante vocês tomarem consciência, pensarem a respeito, é que não existe educação sem autoridade. Autoridade é o que vai conduzir a educação. Então todos nós, professores e pais, temos uma autoridade formal pela nossa própria posição e temos uma autoridade moral que a gente vai conquistando. Não sei se vocês lembram da conta bancária emocional. Cumprir promessas, compreender primeiro, ser leal aos ausentes, perdoar, pedir desculpa, esclarecer expectativas. São coisas práticas que a gente vai conquistando à medida que a gente vai fazendo esses depósitos. Então, conquistar essa autoridade moral ajuda muito a exercer a autoridade na sala de aula e em casa. Então, a primeira ideia é pensar que tipo de professor e que tipo de pai a gente é. A gente teve um vídeo aí, tipos de família, mas vamos falar com relação a ternura e firmeza. Existem pais e professores inseguros. O inseguro é aquele que ele não tem muita certeza se ele deve educar, se ele deve exigir, se a criança não sabe o que ela está fazendo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, ela vacila. E quando ela vacila, a criança sabe, olha, essa pessoa não tem poder, vamos dizer assim, para me coordenar, para me mandar. E tem o oposto, que é aquele autoritário. O autoritário é meio agressivo, Então ele domina, mas ele domina meio pelo medo, não é pela posição dele. E tem os equilibrados, que é o que a gente deve ser, aquele que vai conciliar a ternura e a firmeza. Então, primeira ideia, por que a gente deve ser exigente? Porque a gente ama, a gente quer o bem deles. Se a gente não exige, se a gente larga, eles não progridem sozinhos, é uma ilusão. Ao tempo vai passar, eles vão melhorarem. A gente não melhora. Se não tiver essa orientação e essa exigência, a gente tende a piorar. Então, eu marquei aqui algumas coisinhas para vocês pensarem do que não fazer e do que fazer para viver essa autoridade. Primeira ideia do não fazer, essa ideia das pessoas inseguras, Pessoas inseguras é aquela que vacila com relação à ordem. Eu pus aqui algumas ideias. Deixa eu entender por que você fez isso. Normalmente uma criança, desde pequena, ela sabe que ela está fazendo errado. Quando você vai dar, deixa eu compreender para te ajudar, vou te explicar, ela não entende a parte racional. Ela precisa, às vezes, que você fala, tem que ser assim. É aquela ideia dos compromissos, combinar e cumprir os compromissos. Uma outra ideia é rogar, por favor, faz isso, para a mamãe ficar feliz, para a titia ficar feliz. É como se fosse ajoelhar para a criança. A criança fala, esse aqui que é o meu guia, Pois outra ideia que eu marquei aqui ignorar a desobediência. Isso acontece muito com os pais e com as crianças no colégio. A criança desobedeceu, deixa, não aconteceu nada. Não, tem que corrigir. E corrigir na hora, chamar atenção, se for uma coisa grave, chamar os pais, não deixar passar batido. Tá? Isso é super importante, comunicar aos pais e corrigir. Depois, outra ideia para a gente nunca fazer agressão. Agressão física nem falar, mas tem agressão verbal. A agressão verbal comum é a gente perder a paciência e gritar. Nunca faça isso. Você demonstra falta de autocontrole. Outra ideia, se fazer de vítima. Vocês estão me deixando louco, essa classe, esses filhos são insuportáveis, Você já está colocando rótulos que eles são insuportáveis, preguiçosos, o que for. Nunca faça isso. E outra coisa que a gente deve evitar são as ameaças. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Não, combina antes com a cabeça fria e faz. Se acontecer, cumpre. E ameaças também desproporcionadas é uma coisa assim louca. Vocês vão ficar uma semana para fora, vocês não vão sair de casa um mês. Eles sabem que isso aí nunca vai acontecer, senão a mãe e a professora fica louca, Ficar uma semana fora de casa, ficar uma semana de suspensão sem uma razão séria, não tem porquê. Depois, o que a gente deve fazer? Primeira ideia,
falar assertivamente. Isso é assim, assim, assim. Então tenham claro esses combinados, o que vale a pena a gente cuidar, aquela ideia de falar uma pessoa de cada vez, de respeitar os colegas, de nunca cutucar o outro, né, de agressões físicas ou agressões verbais. Tudo isso é esclarecido assertivamente. É assim que funciona o colégio. É assim que funciona a nossa casa, né? E viver isso na prática. Depois a ideia de olhar nos olhos, né? Às vezes a gente fala que a criança está olhando para o lado, olha para mim, para, ajoelha às vezes na frente dela, ela é pequena, e conversa olhando nos olhos. Às vezes colocar a mão no ombro para falar com o filho, né? Dar um sinal de proximidade. São detalhes assim físicos, detalhes assim de trabalho que funcionam. Depois, reconhecer o bem que fazem é uma coisa importante. Quer dizer, se a gente só critica, só corrige, etc., isso aí às vezes desanima. Então, fez uma coisa bem feita, elogia. O elogio muitas vezes leva a pessoa a repetir aquela ação bem feita. E às vezes a melhor maneira de evitar o erro é fazendo o correto. Mesma coisa, para adquirir a virtude, para combater o vício, adquirir a virtude. Contrário, pratique a virtude que o vício vai sumir. Tá? Depois algumas dicas práticas, né? Posturas também da parte física, uma atitude interessante. Vocês não conhecem aquele CD, né? Aquele disco de vinil? Quando ele estava riscado, ele ficava tocando sempre a mesma coisa, né? Chama disco riscado. Façam isso quando vocês querem algo. Vai lavar a mão. 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 Aí ele vai lavar a mão. Tá? Outra coisa, assim, associada com esse disco riscado, ele vai proteger. Ah, por que eu que tenho que lavar a mão? Porque você pode achar que eu sou chato, mas você vai lavar a mão. Ah, mas o João não lava. O João não lava, mas você vai lavar a mão. Você começa um diálogo repetindo o que você quer. E a criança vai ceder. Se você ceder a ela, aí você está perdido, tá? Então, sempre tenha o respaldo de perseguir o que você quer. Depois, outra ideia, assim, isso acontece às vezes no shopping, você vê uma criança berrando, chorando e tal, e a mãe lá que tentando consolar, morrendo de vergonha, né? E às vezes até compra o que a criança quer para não ficar mal, é ignorar. Ignorar, deixa chorando, deixa no chão, ela vê que não aconteceu nada com o choro, ela vai acabar parando de fazer isso, tá? Essas dicas gerais, se vocês quiserem assim, aprofundar um pouco mais nisso, tem esse livro Ternura e Firmeza, né, que agora foi traduzido como Ternura, Carinho e Firmeza, pela editora Quadrante, que é um livro que fala quase tudo isso de uma maneira assim, bem mais completa. É um livro simples que ajuda a gente a viver a autoridade na família, que é fundamental para a gente educar. E na sala de aula é a mesma coisa. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Tá? Bom carnaval para todos e até a volta, se Deus quiser.